Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Gabriela e Arthur Einck. Vamos falar de futebol? É muito interessante ver essa relação nós com o futebol, porque se for pensar bem, e esses dias eu estava conversando com o Arthur, ele não é muito ligado em futebol, mas é claro que Copa do Mundo ele acompanha. Ele falou assim: mãe, não é estranho que um monte de homem correndo atrás de uma bola e para chutar a bola, daqui a pouco um chuta o outro e tem que colocar a bola num lugar específico e gol, tal. Não é meio estranho assim que o mundo inteiro para assistir isso? Realmente, né? Atleta de alto rendimento, né? Eles têm uma dieta específica, exercícios específicos, um monte de máquinas criadas para eles. É uma indústria, né? A indústria do futebol. Para vocês terem uma ideia, a medicina esportiva é uma das áreas médicas que tem mais dinheiro, mais evolui ao longo do tempo, e aqui no Brasil, nos grandes responsáveis, sem dúvida, é o futebol. Então, é uma área da ciência, a medicina esportiva, que realmente movimenta bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, né, teve uma pequena fake news, ou talvez um dado não muito bem entendido sobre essa Copa do Mundo no Catar, pelo Catar ser um país novo, muito recente. Ele começou ali mais ou menos no pós-guerra, né? Antes ali era o quê? Era uma colônia de pescadores e um lugar onde eles exportavam pérolas. E aí, quando acharam as reservas de petróleo, o Catar começou a se desenvolver muito, tanto é que a população do Catar é tudo de pessoas que vieram de outros lugares. Tem aí uma primeira geração de pessoas que realmente nasceram lá. Então, é um país muito recente e que traz essa miscigenação de vários povos, né? Veiculou-se, então, esse dado meio fake, que o Catar gastou 220 bilhões de dólares na Copa do Mundo. E aí seria um valor muito desproporcional ao valor gasto por outros países, que eu vou dar uma ideia para vocês que eu anotei aqui, ó. Olha só, as últimas Copas, tá? Na Copa da Coreia e do Japão, 12 bilhões. Na Alemanha, 7 bilhões. Na África, 5 bilhões. No Brasil, 19 bilhões de dólares para organizar a Copa. Na Rússia, 14 bilhões. E no Catar, 220 bilhões. Aí você pode imaginar, poxa, mas é que eles não tinham nenhum estádio, eles não tinham nada. Não, gente. O Catar, por ser um país muito rico por conta do petróleo e por estar em pleno desenvolvimento, está crescendo muito, desenvolvendo muito, ele tem uma região muito grande que não tem nada, é só deserto e uns negócios de petróleo. Então, na verdade, esses 220 bilhões foram gastos desde 2010. É um grande projeto de desenvolvimento do Catar e que já estava embutido nesse projeto eles serem sede de uma Copa do Mundo. Porque imagina, que é uma vitrine melhor para um país do que uma Copa do Mundo. Foi um grande projeto, os estádios sim, né, teve um gasto específico para essa infraestrutura da Copa, como lá uma Vila Olímpica. Como é a Vila Olímpica do futebol? Vila futebolística? Não sei. Principalmente os estádios. Tem vários estádios que foram feitos com materiais que possam ser desmontados para poder construir outras coisas. Por exemplo, um dos jogos do Brasil foi num estádio que se chamava, acho que 974, porque é o código internacional do Catar. O Brasil é mais 55, eles é mais 974. Aí você vê como a gente está longe deles, né? E foi feito assim, a estrutura básica com containers para ser desmontado e reaproveitado, porque eu imagino que com esse tanto de estádio que eles tiveram que fazer lá, mesmo eles querendo desenvolver o futebol no país, eles não vão usar. Foi 23 bilhões que o Catar de fato gastou especificamente com a Copa do Mundo. É claro que várias obras de infraestrutura que eles fizeram nesses últimos 12 anos foram necessárias e foram importantes para esse momento da Copa do Mundo, mas já estava nesse plano de desenvolvimento do país. Tem um dado muito interessante para você ver o poder que o futebol tem no mundo inteiro. Quando a gente pensa em organismos internacionais, talvez a gente pense em Banco Mundial, pense na ONU, pense numa série de organismos muito importantes, principalmente do ponto de vista político e econômico, mas vocês sabiam que a FIFA, com relação ao número de países que fazem parte, tem mais países que fazem parte da FIFA do que da ONU? Pois é, olha aí. Então, a FIFA ela foi fundada no dia 21 de maio de 1904, em Paris. Ela tem a sede na Europa e ela supera a ONU em número de países signatários. Fazendo um paralelo, então, com o futebol no Brasil, um dos presidentes da CBF, que ficou bastante tempo no cargo e que teve muita influência política, foi, por exemplo, o Ricardo Teixeira. E ele foi, e
durante muito tempo, e até hoje, ele, alguns círculos, né, que também envolvem política e economia no Brasil, quando a gente fala em futebol, ele tinha mais poder e mais influência que o próprio ministro dos esportes, né, por ele ser, né, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Eu acho que um dos motivos de eu gostar muito de futebol, por exemplo, é meu pai, né? Meu pai nasceu na década de 50, né? Ele não lembra da seleção de 58, mas a de 62 ele lembra, ele tinha acho que uns 9, 10 anos de idade, 70 ele lembra, ele fala dos jogadores e tudo, né? Aquela música 90 milhões em ação, para frente, Brasil. Então veja, o Brasil tinha 90 milhões, agora a gente já está indo para o triplo disso, né? Então, esse orgulho que vai passando as gerações. Eu lembro da Copa de 94, eu era criança, mas eu lembro de eu acompanhando os jogos, eu lembro que tinha uma coleção de latinhas de refrigerante com as cidades da Copa, que a Copa foi nos Estados Unidos, e eu fiz aquela coleção de latinhas, eu adorava. Álbum de figurinha, não esses que tem agora, né, dos jogadores, mas era figurinha que tinha nos chicletes, com os mascotes da seleção, que eu lembro que eu colecionava, né, isso na minha infância. Depois, em 2002, lembro acompanhando jogos, mesmo tendo sido de madrugada, que foi aquela Copa que foi Japão e Coreia, né, e assistindo jogos de madrugada, acordando para assistir os jogos. Então, e agora está vindo uma nova geração, né, o fato de ter tido a Copa no Brasil, apesar de a gente não ter tido sucesso algum, né, e ainda ter aquela vergonha do 7-1, meu Deus, é difícil esquecer, né? Isso trouxe agora essa geração de crianças e adolescentes que estão torcendo muito e querendo muito, né, esse tal do Hexa, afinal, 2002 até agora, 20 anos, já tá bom, né, já dá para ter um novo título. E o Brasil conseguindo aí, o Hexa vai continuar se consolidando como o país do futebol. Um jogador de futebol que começa a se destacar lá na Série B, na Série A do Brasil, e vai jogar fora, ele já começa a ser visto pelo mundo inteiro, porque o Brasil é uma vitrine, né? Tem olheiros, tem empresários que só trabalham com isso, vindo para o Brasil, olhando jogadores talentosos e fazendo esse comércio. Então, o futebol, sendo o maior esporte do mundo, e tendo essa vinculação tão forte com a nossa cultura, mas também com o mundo inteiro, ele é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Pela minha pesquisa, olha essa cifra. São poucas indústrias, poucas coisas no mundo que movimentam tanto dinheiro e em tantos lugares do mundo ao mesmo tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco mais comprido, mas é um especial sobre futebol, já que a gente está aí numa Copa do Mundo. Tchau, tchau para vocês e até mais. Curte e compartilhe esse vídeo.